que nós vimos sobre função? Vamos pôr aqui. Então, o que nós vimos sobre função? Então, eu tenho aqui um conjunto A, e eu tenho aqui um conjunto B. Esse conjunto A ele tem elementos. Esse conjunto B também é um conjunto não vazio, né? Ele tem alguns elementos. Eu digo que uma relação define uma função de A em B se todos os elementos do conjunto A estiverem associados a um único elemento no B. O que isso quer dizer? Que todo mundo aqui do conjunto A, ele tem que ter um correspondente lá no conjunto B. Todo elemento do conjunto A tem que ter um correspondente lá no conjunto B. Todo mundo. Então, se todo mundo aqui estiver associado a um único elemento aqui do outro lado, eu digo que essa função, que eu vou chamar de f, ela define uma função de A em B, né? Então, outros exemplos. Então, você tem outro, vamos trabalhar com teoria aqui do conjunto, que é mais fácil. Você pega outro diagrama, né? Um conjunto A e um conjunto B. Aqui você pega 1, 2, 3, 4, 5, 6. Associado ao 7, o número 4 associado ao 8. Então, todo mundo aqui do conjunto A tem um correspondente dele lá no conjunto B. Então, o número 1 foi transformado no número 5, o número 2 foi transformado no 6, o número 3 foi transformado no 7, o número 4 foi transformado no 8. Então, eu digo que F define uma função de A em B. Agora, se eu pego outro exemplo, né? Vou pegar outro exemplo aqui. Se eu pego outro diagrama aqui. Vou chamar de diagrama de flechas, né? O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Aí vamos supor que o 2 vai no 5, que o 3 vai no 6, que o 3 vai no 7 e que o 4 vai no 7. Isso aqui, ó, não é função. Por que que ele não define função? Ele não define função porque o número 3 está associado a dois elementos. O número 3 está associado ao 6 e o número 3 está associado ao 7. Então, não é função. Então, lembrando que para ser função, todos os elementos de A devem estar associados a um só. Então, todo mundo tem que ter um correspondente, mas esse correspondente tem que ser um só, tem que ser único, né? Um correspondente único. Eu não estou dizendo que você não pode ter elementos que têm o mesmo correspondente, por exemplo. Isso a gente vai chamar de imagem depois. A gente tem aqui o 2, o 3 e aqui o 4. Aí o 2 vai no 4, o 3 também vai no 4. Isso é função. Todo mundo que está no A tem um correspondente. E é único. O número 2 só vai no 4, o número 3 só vai no 4. Então, nessa situação, também é função. Tá? Não é função se o 2 tivessem dois correspondentes lá no conjunto B. Né? Igual aqui, ó, o 3, ele foi transformado no 6, e o 3 ele foi transformado no 7. Então, o 3 foi transformado no 6 e o 3 foi transformado no 7. Então, não é função. Agora aqui, o 2, ele tem uma única imagem, que é o 4, e o 3 tem uma única imagem, que é o 4. Então, nesse caso, F
ele define função de A em B, tá? Beleza, isso aí foi o que nós vimos, e nós vimos outra coisa, que você tem funções, né, que essas funções, elas têm leis de formação, e nós vimos alguns exemplos. Então, a lei de formação aí do exercício número 1, a lei de formação aí do exercício número 1 é n igual a 18t, né? Onde o n é o n é quantidade de panfletos, e o t é tempo, em minutos. Então, você tinha aqui uma lei de formação. Então, isso significa que para cada instante, você tem aí uma quantidade de panfletos que ele produz. Então, no instante 1, você produz 18, no instante 2, você produz 18 vezes 2, no instante 3, você produz 18 vezes 3, dá 33 vezes 8, 24, 54, e assim sucessivamente. O que nós vamos fazer agora é somente mudar a notação disso, né? O que nós vamos mudar é somente a notação. Vai continuar a mesma coisa, vai mudar. A ideia é a mesma, mas você vai mudar o jeito de escrever. Não que você não possa continuar escrevendo assim em alguns exercícios, tá? Mas é porque a partir de agora vai aparecer outro tipo de notação. Que notação é essa? Você tem aqui dois conjuntos, tá? Um conjunto A, e aqui você tem um conjunto B. E o que eu vou fazer é pegar um cara aqui, que eu vou chamar de X, e vou transformar esse cara em outro cara que eu vou chamar aqui de Y. E que para isso eu vou estar usando uma lei de formação. No caso, n igual a 18t é uma lei de formação, tá? Então eu vou usar uma lei de formação que a partir de agora eu vou chamar ela de f de x. Então, uma função de x. Outra coisa, não precisa ser f de x. Você pode chamar de g de x, p de x. Lá na física, S de x, que é a função horária do espaço, V de x, função da velocidade. Então, é uma letra minúscula do alfabeto, que é o nome que você vai estar dando a essa lei de formação, e a variável que você está usando aqui no conjunto A, que nesse caso é x, tá? Nesse caso aqui, ó, a variável independente é o tempo. Então, aqui podia muito bem ser t. Aí, se aqui fosse t, aí aqui não seria f de x, seria f de t. Mas professor de matemática gosta mais de x, então um pouquinho x, f de x. Então eu digo que f de x, tá? Define uma função de A em B. Na verdade, quando a gente vai escrever essa notação, a gente nem usa esse f de x aqui, a gente usa só assim, ó. F. F define uma função de A em B. Então, o que, que o f faz? Ele associa para cada valor de A um único valor lá no B, tá? Então, com isso, a gente pode calcular o que a gente chama aí de um valor numérico, tá? Um valor da função, valor, pô, assim, vou botar o livro aqui.
Vamos supor que você tem aqui um exemplo. Que sua função é f de x igual a 2x mais 2. O que isso aqui está dizendo? Você tem uma função, que eu dei o nome dela de f, que ela está na variável x. Então, x é a minha variável independente. Então, significa que o valor que o f assume depende do valor do x. Tá? E ele pede para você calcular. Calcule. Letra A. F de 0. Por questão de comparação, quando você compara isso com isso, você vai observar que no lugar do x, você está colocando 0. Então, quando eu falo f de 0, eu estou dizendo que o meu x vale 0. Então, quem é meu f de 0? É 2 vezes 0 mais 2. Então, eu vou substituir o x por 0. Então, meu f de 0 é 2 vezes 0, que é 0, e aqui sobrou 2. Então, meu f de 0 vale 2. Eu poderia pedir para você calcular o f de 1. Né? Quanto que vale o f de 1? Lembrando que meu f de x, ele é 2x mais 2. Então, no lugar do x, eu vou pôr 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 2. 2 vezes 1 é 2, mais 2. Então, meu f de 1 é 4. Tá? Letra C. Calcule o f de meio. Então, calcular o f de meio é você substituir o x por meio. Então, no lugar do x, eu vou pôr 1 sobre 2. Então, quem vai ser meu f de 1 sobre 2? Ó, esse 2, com esse 2 a gente pode simplificar. Aqui vai ficar 1 mais 2. Em 1 mais 2 é 3. Tá? Pode pôr valor negativo, não tem problema. F de menos 1. Então, quem é o f de menos 1? Eu sei que é o f de x, é 2x mais 2. Então, o f de menos 1 fica 2 vezes menos 1 mais 2. Então, f de menos 1 é menos 2 mais 2. Então, f de menos 1 dá 0. Eu poderia ter pedido assim, ó, x se f de x for 3. 3 não, 3 eu já usei aqui um pouco valor. Se f de x for 7. Então, eu quero saber qual é o valor de x se o meu f de x é 7. Quem é meu f de x? Meu f de x é 2x mais 2. Então, no lugar do f de x, eu vou substituir 2x mais 2. Com isso, eu encontrei uma equação do primeiro grau. E eu vou resolver. Então, vai ficar 2x, 7 menos 2. 7 menos 2 é 5, onde eu tiro que o meu x é 5 sobre 2. Tá bom? Então, isso é a que a gente chama de notação, que eu usei notação de função, que é o meu f de x. E em cima dele, eu posso estar calculando os valores numéricos que a minha função ela vai assumindo, ok? Vocês têm alguma pergunta com relação a essa parte? Professor, basicamente ele vai ser tipo assim, só substituir, não é? Esse valor numérico, sim. Esses valores numéricos, sim. Você tem que tomar muito cuidado com dois tipos de pergunta que aparecem normalmente. Uma é quando ele dá o x
e pede o f de x, né? Então, nesse caso, se ele dá o x e pede o f de x, então você quer calcular o f de 1. Então, você vai substituir o x por 1 e fazer as continhas. Outro caso é se ele te der o f de x e pedir o x. Nesse caso, isso vai gerar para você uma equação. E nós já vimos dois tipos de equações, que é a equação de primeiro grau e a equação de segundo grau. Então, pode aparecer uma equação de segundo grau para você fazer. Então, nesse caso aqui, você vai pegar a sua função, que é 2x mais 2, e igualar ela a 3. E resolver essa equação.